Olha, a gente tem que pensar na comunicação da direita alternativa, tá? Olha, tudo que a gente está falando aqui até hoje, os atos golpistas, entre aspas, houve uma tentativa de golpe de Estado. A gente vem insistindo aqui na tecla que tudo isso é um telequete, não houve tentativa de golpe de Estado, houve uma simulação, porque o golpe de Estado já aconteceu, os militares já tomaram o poder e ninguém percebeu, ninguém está nem aí, tá? Já estão tutelando e eles funcionam como um sistema operacional oculto, tá? Isso ocorreu já com 2018, o governo de ocupação do Bolsonaro, que estão aí os militares aí na máquina do Estado, tá? Isso é um jogo para criar principalmente a paralisia estratégica da esquerda. Toda essa estratégia de comunicação que trabalha a direita alternativa, não só aqui no Brasil, mas no mundo, se baseia nos pequenos escroques. Tá? Pequenos escroques. A gente já conversou aqui em outras pequenos escroques. Da onde vem essa gente? Vocês devem lembrar na época do jornalismo de guerra que começaram a aparecer por todo lado pequenos escroques acadêmicos, intelectuais obscuros, músicos que fizeram sucesso no passado e que foram esquecidos, ex-anônimos que começaram a confundir militância profissional com fundamento religioso, e oportunistas de toda sorte começaram a pipocar na época do jornalismo de guerra e naquelas manifestações lá contra a Dilma. Então, estão vendo, aí vocês estão vendo, a primeira geração de pequenos escroques. Tá? A juíza em uma modelo anônima que começou a tirar roupa nas manifestações anti-Dilma, que tinha posado para a revista Sexy, uma desesperada em busca da celebridade, uma subcelebridade que desapareceu. Esse tal de Júnior França, que organizava acampamentos e manifestações pró-impeachment, que estão vendo ali, aquele rapaz negro, que se passava por jornalista, outras vezes passava como ator, jornalista da TV Record. Na verdade, recrutava homens e mulheres para participar de feira. Era estelionatário, o cara. Ou esse procurador com cara de psycho, Douglas Kirchner, que pegou a sua esposa e manteve em cárcere privado. Ele era ligado à igreja evangélica, neopentecostal. Tá? E ele, na época, ministrava seminários, casamento gay e marxismo cultural. E a Janaína Pascoal, que dispensa apresentações. E ela foi dispensada da CNN, foi demitida, porque não dava audiência. Descobriram a roda, a CNN descobriu a roda. Foi demitida da CNN. Então, tem essa primeira geração de escroques. E essa é a geração atual desses escroques. Carla Zambelli, vocês conhecem muito bem a história dela, ela trabalhava como numa empresa de consultoria, lá ali na região da Paulista, de repente ela aparece em manifestações feministas dessa tal de Fêmen, que era ligada a um movimento feminista ucraniano, a participação da direita ucraniana aqui no Brasil. Isso é outra história. Mas é gente, esse tal de George Washington, que queria botar a bomba no aeroporto, George Washington, a doutora do Pix, ali numa dancinha altamente, uma advogada, tá? A vovó lá essa vovó coitada que foi presa e está respondendo processo por manifestação. Essa velhinha, essa vovó queria, de Cascavel, do Paraná, queria dar o golpe de Estado. E o Marcos Duval com essa roupa, Marcos Duval, com essa roupa que ele apareceu na entrevista na Globo News, quando a PF invadiu à tarde, invadiu seu gabinete no Congresso, vocês devem estar lembrados, e ele estava lá em Vitória, Espírito Santo, comemorando o aniversário dele. Muito conveniente, né? E ele com essa roupa, onde ele arrumou essa roupa? Com selo nacional, bandeira do Brasil.
característica desses pequenos escroques? O que caracteriza a comunicação da direita alternativa, primeiro, é pegar não políticos. Toda essa gente que eu apresentei aí, a doutora do Pix aí fazendo dancinha, dancinha funk aí, dançando funk numa live, coisa inominável. A doutora do Pix, né, que está numa ação, imagina, a Polícia Federal numa ação, né, lá na casa dela, como é que é? Busca e apreensão da Polícia Federal às 6 horas da manhã, nesta quinta, lá no município de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, dentro da Operação Lesa Pátria. Ela se notabilizou por... como é que é? Ela se notabilizou com arrecadar grana, a doutora do Pix, né? Usar sua própria conta bancária para realizar os pagamentos via Pix para o financiamento da caravana. Atrás dessa gente que está indo à Polícia Federal. Tá? Toda essa estratégia para o Partido Militar ter as suas impressões digitais apagadas. Então, um bando de gente maluca tal. O que sempre me estranha nessas histórias é como as pessoas acreditam nisso. Acreditam nessa gente. Que essa gente realmente quer dar golpe de Estado, que essa gente realmente é letal, é uma ameaça à democracia. São pequenos escroques que são levantados, assim, bombados pelo próprio noticiário, dando uma dimensão maior do que realmente essas pessoas têm. Tá? Primeiro lugar, não são políticos. Tá? O político, vamos colocar aqui, vamos bem devagar nesse argumento. O velho político, temos aqui Maluf e Jânio Quadros, pelo menos no campo da direita, vão ficar. O velho político era aquele cara que fingia ser honesto, mas no fundo ele mentia. Ele, como um bom ator, representava. Como eu falei para vocês, numa outra live, a Sarah Winter aqui, estava lá, a Sarah, minha manifestação em 2012, né? Lembraram da Sarah Winter, dos 300 de Brasília, jogando rojão no STF. Pelo amor de Deus. Aqui é a política clássica, que a gente já falou que é tributária da cena italiana, do teatro, a política como poder em cena, assim como atores numa peça de teatro. Tá? Então, o que o ator faz? Representa. Eles representavam o papel de serem honestos, trabalhadores, mas eram ladrões, mentirosos contumazes. Tá? O Jânio Quadros com Varre, Varre, Vassourinha, o primeiro marketing político tradicional no Brasil. Agora, a gente vive uma outra coisa. Entra em cena não mais políticos, mas essas pessoas que, de repente, se tornam deputados, se tornam vereadores. Eles são não políticos, tá? Que fingem ser políticos, que fingem que mentem. Ou a gente pode ir por um outro caminho. São mentirosos que fingem que são mentirosos, que fingem que mentem. É um raciocínio que a gente pegou lá do filme o Entrevista com o Vampiro. Quando o Luiz, lá, o Brad Pitt, ele olha uma peça de teatro de vampiros. Ninguém sabe que eles são vampiros, né? O público não sabe, mas ele sabe. Então ele fala, olha, é triste, né? São vampiros que imitam humanos imitando vampiros. E a Kate Dunst do lado fala, é moderno, é vanguarda. Tá? É o que ocorre. Eles são não políticos que fingem ser políticos, que fingem que mentem. Tá? Como é que eles fingem que são políticos? Com essa canastrice do próprio jeito de ser deles. Tá? Essa canastrice, vê o Marcos Duval com essa roupa, esse cara é chamado George Washington, e essa doutora do Pix aí, nada me tira da cabeça que logo, logo essa gente se candidata, vereadora, sei lá, em alguma coisa. Tá? Como eles têm muito de uma referência midiática, a alusão é midiática deles.
é a questão da canastrice. A referência que eles têm é midiática. O Marcos Duval com a coisa da SWAT, ele é policial, ele é foda, tá lá ele com aquela camiseta ali maluca, com selo nacional, tal, eu sou... Então, são referências ficcionais, tá? Então, eles fingem ser políticos. Ah, eles são políticos, mas eles fingem que mentem. Quando, na verdade, eles estão falando a verdade o tempo inteiro e ninguém percebe. Isso é que é incrível. Tá falando a verdade como, humilde blogueiro? Você tá maluco? Porque eles trabalham com o tempo midiático. O tempo inteiro eles estão criando acontecimentos, eles criam alguma coisa, falam algo, entram em contradição. Lembra que o Bolsonaro ficava criando, falava de caneladas, ele falava uma coisa, voltava, eu não quis dizer bem isso. Agora o advogado lá, o Mauro Cid falou, mas ele não falou em joias, ele falou do Rolex. Rolex é uma joia. Tá? Volta atrás. O gênio, vamos dizer assim, da comunicação deles é o tempo midiático, para pegar essa coisa do Inácio Ramonet, porque a mídia precisa de informação o tempo inteiro. Eles dão aquilo que a mídia quer e precisa. Porque sempre a mídia viveu essa coisa, o tempo político é lento, o tempo midiático é 24 horas no ar. Precisa de notícia, tem que acontecer coisa, tem que acontecer. E a comunicação da direita alternativa dá aquilo que a mídia pretende, quer, precisa. É existencial. A gente dá informação, se contradiz, volta atrás, dá outra versão. É aquilo que o Marcos Duval falou, é a estratégia de persuasão. Mas você falou uma coisa para a Polícia Federal e depois falou outra coisa para os jornalistas. É a persuasão, não entendeu nada. A entrevistadora lá da Globo News não entendeu nada, né? O que ele disse. Pior que ele estava falando a verdade. Porque o que é essa torrente de acontecimentos? Aí é que entra. Eu sei aqui que o avançar da hora, né, vai tocar nesses assuntos. São 3 conceitos desses 3 pensadores fundamentais. O Daniel Boorstin, vocês estão vendo o primeiro ali à esquerda, Humberto Eco e Baudrillard. O Daniel Boorstin foi o primeiro, digamos, pesquisador, ele era historiador norte-americano e conservador norte-americano, a criar o conceito de pseudo-evento. Em rápidas palavras, o que é o pseudo-evento? É um evento que funde jornalismo, relações públicas e publicidade, propaganda. É você criar eventos institucionalmente para a mídia. Você cria eventos tão fáceis para a mídia cobrir que a mídia cobre. Porque tem timing, oportunidade, o horário é perfeito para a mídia cobrir, para os jornalistas, a logística. O pseudo-evento é um evento criado para a própria mídia. Não é um evento como evento histórico e vai lá a mídia cobrir. Ela é criada logisticamente para facilitar a cobertura da mídia. Então, um exemplo foi aquela reunião do PL em que o Tarcísio de Freitas foi lá e foi hostilizado. O vídeo sobre isso, claro que isso vai ser vazado para a mídia, porque o evento é criado para a mídia, para criar aquela imagem que o Tarcisão, o Frankenstein paulistano, que é carioca, na verdade, está se afastando de Bolsonaro. Que é isso de você dar entrevista junto com o Haddad, o Bolsonaro puto, nervoso, batendo boca com o Tarcísio. Estamos diante de um pseudo-evento. Tá? Pseudo-evento. E temos aqui o evento encenação, Humberto Eco. Tá? É quando eventos são criados propositalmente para a mídia. Tá? Mas eles são criados, enquanto você tem um evento institucional, o pseudo-evento é um evento institucional. O evento de encenação ele é fabricado para atrair a atenção da mídia. Tá?
fabricado para atrair a atenção da mídia. Então, você tem, por exemplo, o momento em que repórteres criam situações, por exemplo, vamos pegar um exemplo, esse vídeo do Bolsonaro com um pingado na mão, pão na chapa, acho que numa padaria, é um evento encenação. É tipo assim, a tosquice estudada. Eram as lives do Bolsonaro. O frango com farofa é o evento encenação. Tá? Isso aqui estou colocando em rápidas palavras. É o evento metodicamente criado, são as fotos editorializadas. Tá? É o evento de encenação. E o não acontecimento já é uma coisa mais dramática. Então, por exemplo, não acontecimento, o suposto golpe, tentativa de golpe do 8 do 1. Assim como o atentado às Torres Gêmeas. Quem fez aqueles atentados queria que a mídia cobrisse. Aquilo foi criado para a mídia. Como os atos terroristas, em geral, eles são não acontecimentos. Porque eles não visam uma escalada para a conquista do poder. O Baudrillard falava que já estamos na transpolítica. Não é mais política isso. São ações assim que se encerram em si mesmas, tá? Como o 8 do 1, que foi um acontecimento. Então, aquela velhinha lá de Cascavel, do Paraná, imagina ela querendo dar o golpe. Quer dizer, pode ser, é altamente assim questionável o que eu estou falando, discutível o que eu estou falando, mas aquilo que o Bolsonaro falou, vocês não sabem o que é um golpe. Um monte de tiozinho do Zap vai dar o golpe de Estado. Falou, vocês não sabem o que é. O pior que eu acho que o Bolsonaro falou a verdade. Ele tinha razão. Vocês não sabem o que é golpe. Tá? E a mídia fica toda em cima assim. Como eu falo, olha, a própria grande mídia, os próprios jornalistas já estão começando a perceber isso. Vê isso daqui, esse tweet da Camila Bonfim, lá da Globo News, durante o depoimento do Delgatti, ela estava lá no tweetando. Urgente, parece coisa de novela, mas é a vida real na CPI. Hacker disse que campanha do Bolsonaro planejou que fizesse o código-fonte e assim por diante. Outro dia eu vi, o 8 do 1 é um dia que não terminou. Outro jornalista falando, é um dia que não acabou. Parece coisa de novela, o pior que é coisa de novela, é ficção mesmo. Esses próprios atos falhos que eu acho dos jornalistas, parece coisa de novela. Novela, é ficção. Isso aí foi roteirizado como ficção. Tá? Não sei se vocês estão entendendo isso. É uma estratégia, o principal objetivo é enredar a esquerda nesse tipo de situação, porque a esquerda tende a pensar com o fígado. Ela é reativa. Ela não é cerebral, ela não consegue pensar. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Parece que está num fluxo onírico, num sonho, e não consegue ter um sonho lúcido. Pensa com o fígado. Então, vê isso daqui, que a gente já falou agora há pouco, capa da Veja, a confissão. E agora o advogado Mauro Cid, depois entrou em contato com o advogado Bolsonaro, muda a versão. Não, ele não está falando das joias, ele está falando do Rolex. Afinal, o Rolex é uma joia. Eles sabem que é um absurdo, por isso que eles fingem que mentem. É tão absurdo esse raciocínio, mas eles falam da forma mais despudorada. Isso. Tá? São mentirosos que fingem que mentem. Vocês estão entendendo essa meta-mentira que aqui vem desse raciocínio? Claro, não é um raciocínio heterodoxo que eu estou fazendo, isso tudo é uma grande simulação. Tá? Para a esquerda pensar com o fígado. Eu quero o Bolsonaro na cadeia. Olha só como os caras agora mudam de versão. Tal, estão sentindo. Aí vira um telequete. Tá? Isso é não acontecimento. Tá? Aí vocês pensam, e aí?
Como é que a gente sai disso? É pular fora. Eu sei que jamais... Não, CPI, não, a gente não vai fazer CPI do 8 de... Não vão participar desse CPI, façam vocês. A gente não quer participar disso, desse circo. Tá? Aí aparece a esquerda, não, ela começa a participar e alimentar. Tá? O melhor tipo de ação, você combate uma simulação com uma outra simulação. Tá? Vocês devem lembrar do caso lá do Show de Truman, em que como é que ele consegue fugir de Sea Heaven e pegar aquele barco? Ele criou uma simulação de que estava dormindo. Na verdade, era um boneco que estava lá. Aí mandou lá o Christophe, o diretor do reality show, mandou, vai lá ver se é ele mesmo. Era um boneco que estava lá. Ele já estava no oceano, fugindo de Sea Heaven. Né? Ele simulou. Ele estava dentro de uma gigantesca simulação e ele criou uma simulação para enganar o diretor do reality. É que uma meta-simulação. É bem interessante aquela passagem. É uma ação, uma estratégia irônica, que seria a gente não vai participar mais dessa farsa, dessa ópera bufa. Vocês que são brancos que se entendam. Então vai ser vocês, a Polícia Federal vai lá, a gente não quer saber disso, a gente quer saber de outra coisa. Tá? Não vão participar dessa farsa, não. E é claro, a grande mídia cobre, porque sabe que a esquerda está participando disso. Então vira um loop. Tá? Eu sei que é utópico o que eu estou falando, mas vai cair fora. Deixa eles lá na CPI falar que o Lula é o culpado. Sai, abandona a CPI, a esquerda. Esquece, não participa disso, desse ciclo vicioso. Então fica a mídia progressista, aí o Choquei, falando que a apresentadora lá no Fantástico, do Jornal Nacional, esqueci o nome dela, alguém vai me lembrar aqui na live, ficou de plantão na Globo para vir a notícia de que o Bolsonaro estaria preso. O pessoal acredita no Choquei. Então, lá repercutindo, e o outro publica lá no DCM, vamos acostumar, 6 horas e 29 minutos, Bolsonaro vai ser preso. Tá? Sabe, é uma coisa... É uma coisa que a gente vai ter que... como é que é? Maturar melhor esse tipo de pensamento e de estratégia. Tá? É pular fora disso, não vão participar. A Renata Vasconcelos, exatamente, o Reginaldo lembrou, saiu lá no perfil lá do Choquei, lá no Twitter, lá, o X agora, ou não foi no Instagram, sei lá. Não, a Renata Vasconcelos está de plantão. A Globo mandou ela ficar de plantão porque a qualquer momento vai ser preso o Bolsonaro. A pessoa acreditando, que nem aquele pessoal acreditou lá a Operação 7 de Setembro. Eu tenho medo de dormir na democracia e acordar na ditadura. Sabe, quando estavam chegando lá no 7 de setembro, lá aqueles ônibus lá em Brasília, tal. Essas coisas, meu. É loucura. Isso aqui é loucura que está acontecendo no Brasil. Então, a esquerda, toda essa estratégia de simulação da direita alternativa vai de encontro ao tempo midiático, porque eles estão além do tempo político. As coisas não aconteciam nessa velocidade. Tá? Porque agora estamos aí com os não políticos que fingem que são políticos, que fingem que mentem. Ou mentirosos que fingem que são mentirosos, que fingem que mentem. É uma coisa maluca, como que está ocorrendo lá na Argentina. Né? O Milei